Com mais de 20 ciclones tropicais por ano, o arquipélago das Filipinas é um dos países com mais risco de catástrofes naturais. O governo de Manila diz que o ciclone Haiyan em 2013 foi um dos mais devastadores de sempre, com 6.200 vítimas mortais. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários aponta para entre 14 a 16 milhões de afetados pela catástrofe. 4 milhões terão ficado sem casa. Oito da manhã em Barangay Takip. Os habitantes são alertados para um ciclone que se aproxima. É preciso sair de casa e caminhar em direção aos abrigos. Desta vez é apenas um simulacro, mas o exercício é fundamental para os habitantes da Ilha de Leyte, nas Visayas Orientais. Jacqueline vive em Barangay Takip. Durante o simulacro, põe de parte roupa e mantimentos antes de dirigir-se ao abrigo. Por causa do ciclone Haiyan, o marido ficou sem o emprego num centro de produção de cocos, uma atividade devastada pelo tufão em 2013. Os ventos eram muito fortes e assustaram as crianças. Em 2013, muitos pensavam que o Haiyan não causaria estragos. Estavam enganados, mas aprenderam com o erro, como explica o marido de Jacqueline. Mesmo que esteja um sol brilhante, acreditamos nos alertas. Começamos logo a preparar tudo porque sabemos que o tempo vai esgotar-se rapidamente. O sistema de alerta de ciclones permite aos residentes terem tempo para preparar-se e evitar corridas de última hora até aos abrigos. A organização não-governamental Acorde Internacional ensinou residentes e voluntários a reagir em caso de emergência. Há 6 localidades com cerca de 400 residentes que participam nos simulacros. Cada líder local decide as regras a aplicar relativamente aos sistemas de alerta e aos centros de abrigo. Vejo que há uma equipa médica. Sim, é parte integrante do sistema de preparação das comunidades para casos de emergência. O governo de Manila adotou um plano nacional de gestão de catástrofes há 7 anos, mas há quem diga que pouco mudou desde então. No entanto, para Pierre Prakash, especialista em proteção civil e ajuda humanitária na Comissão Europeia, houve uma mudança real de políticas de prevenção depois do ciclone Haiyan. Para reduzir os riscos em caso de catástrofe, é necessário que as comunidades sejam mobilizadas e que seja preparada uma estrutura para o efeito a nível nacional. Assim preparam-se os residentes, mas também se trabalha com o governo do país, de forma a que exista uma coordenação nos diferentes níveis administrativos, como as povoações, os distritos, as províncias e o governo nacional. As Filipinas constituem um modelo neste tipo de sistema de emergência, pois têm, de facto, esse tipo de estrutura. A redução de riscos passa também pela reconstrução, muitas vezes graças à ajuda internacional. A União Europeia, por exemplo, ajudou com o financiamento de cerca de 20 mil novos abrigos. A Euronews esteve em Barangay Bayabas, onde depois do ciclone Haiyan começaram a desenvolver-se novas técnicas de construção. Esta localidade ficou quase totalmente destruída com a passagem do ciclone Haiyan, mas foi reerguida no ano seguinte. As construções que vemos parecem simples, mas obedecem a técnicas que as tornam mais resistentes aos ciclones tropicais. A construção desta nova estrutura, financiada por Bruxelas, ficou a cargo de Bernardo, carpinteiro e coordenador de um grupo de 35 trabalhadores. Bernardo começou a formar colegas e residentes locais em 2014. Tínhamos o costume de desenhar estruturas mais frágeis, por exemplo, na construção de alicerces e pilares. Por isso, com os ciclones, as casas eram facilmente destruídas. Não resistiam e abanavam muito por causa dos ventos que vêm de diferentes direções. A estrutura destas pequenas casas é agora construída com madeira mais resistente, que reforça a madeira dos coqueiros tradicionalmente usada. Inday mora em Barangay Bayabas, diz que depois dos ciclones Haiyan em 2013 e Agupit, um ano depois, muita coisa mudou. As coisas são muito diferentes agora. De antes, as casas eram feitas com canas de bambu e folhas, não tinham proteções de metal que mantivessem a estrutura e o telhado juntos para manter toda a construção unida e tornar a casa mais forte. Apesar dos progressos, é difícil convencer os residentes das Visayas a migrarem para zonas mais seguras com construções mais resistentes. Muitos preferem continuar na orla costeira, ainda que perto dos destroços do ciclone Haiyan.